Eu gosto muito de brincar com inteligência artificial. Eu amo. Então, eu entro no site e vou trocando com ela. E aí, esses dias eu falei, cara, eu vou ver o que a inteligência artificial tá falando sobre tudo isso. E aí, a primeira pergunta que eu fiz foi, o que é a causa palestina? E aí ela me responde falando sobre a ocupação da Palestina, que a ocupação da Palestina começa motivado por um antissemitismo que acontece na Europa. E aí eu retorno a pergunta para ela. Os casos de antissemitismo eram na Palestina? E ela responde, não. E aí eu me perguntei, tá, mas se havia necessidade de fazer uma espécie de reparação histórica por conta de todos os horrores que os judeus viveram na Europa, que é algo terrível, por que não se fez um Estado judeu na Europa? Eu cheguei a perguntar para os caras qual que era, por que aquele lugar ali. E aí, a ideia de que era aquele território lá que os britânicos controlavam e tal, aliado à ideia de que dali que eles saíram e o lance bíblico também, Sim. essa foi a resposta que eu tive, né? Foi... Sim, mas Tem tem um concurso de estratégias, né? Assim, o movimento sionista, né, ele foi muito, muito hábil, né, na construção da estratégia, de colocar isso como uma opção real para as potências coloniais, né? Porque assim, havia representantes sionistas no governo inglês, havia uma representação forte. O papel dos Rothschild foi muito importante, né? Então, há uma coisa que eu acho que é muito interessante na leitura, que assim, há o antissemitismo na Europa, mas ele não é tudo sobre a condição do judeu na Europa. Tanto é que Marx e tantos outros escreveram sobre a questão judaica na Europa, que era uma grande discussão sobre a possibilidade ou não do judeu pertencer à Europa como um cidadão europeu, sabe? Se a sua especificidade cultural, religiosa, permitia a ele essa integração total ou não. Então, como diz um grande amigo meu, que é um grande pensador também, ele diz, olha, o judeu ele tem uma situação muito específica na Europa, que é, inclusive na visão dele, uma das razões de haver tantos filósofos e intelectuais influentes, né, entre os judeus, europeus especificamente, né, que era de estar ao mesmo tempo nessa situação de pertencer e não pertencer, sabe? Isso é uma coisa muito especificamente da comunidade judaica da Europa, em que ao mesmo tempo havia a perseguição e o antissemitismo muito claro, o gueto e tal, Sim. mas havia também a possibilidade de pertencimento, quer dizer, quando o Balfour faz a declaração, você tinha uns 3 deputados ingleses que eram judeus sionistas, sabe? Então havia um pertencimento e um não pertencimento que dá uma situação realmente, que dá uma explicação muito mais colorida, muito mais complexa para o que acontece junto com o interesse colonial, imperial, Sim. né? Mas efetivamente a vivência do antissemitismo por parte, por exemplo, de quem vem do Oriente Médio, ela é ausente, na verdade, né? Inclusive porque, assim, se você pensar o antissemitismo como uma visão do judeu como sendo inferior, né, que é o antissemitismo clássico da Europa e tal, assim, quem é que pode dizer que o muçulmano, entendeu, árabe, que estava dominado por esse imperialismo colonial, quer dizer, se o judeu estava sofrendo na Europa, você imagina o que o árabe estava sofrendo no norte da África ou no Oriente Médio, sabe? Ou o africano estava sofrendo na África, sabe? Sob o domínio direto colonial. Então, esse pessoal não tem como dizer assim, eu afirmo a minha superioridade em relação ao judeu, sabe? Sim. Provavelmente ele era visto até como inferior ainda ao próprio judeu, porque ele era o colonizado que não tem sequer nome, né? Assim, Salem, tem um ponto muito interessante nessa questão, porque havia um slogan sobre a criação do Estado judeu na Palestina que era uma terra sem povo para um povo sem terra.
E aí, vamos para os dados agora. Os dados são muito interessantes, porque há um dado do censo de 1922. O dado havia 27 palestinos por quilômetro quadrado na Palestina. A China, naquela época, já era o país mais habitado do mundo. E havia 32 chineses por quilômetro quadrado na China. Então, não é que não havia povo. É que havia um ideal tão racista que nós não éramos considerado povo. Nós não éramos considerado pessoas, de fato. Então, é muito interessante quando a gente lê as cartas. Tem um livro bacana, acho que é a História da Palestina. Depois eu vou citar melhor aqui. Que ele traz as cartas do pessoal que estava implementando o projeto sionista naquele momento. Então, traz as cartas do Jabotinsky, e ali fala sobre como é que a gente vai se livrar dessas pessoas, como é que a gente vai empurrar elas para lá. Então, é isso. Nesse momento que a gente está vendo, é um povo que já é a maior população refugiada do mundo, sendo empurrado de cá para lá, de cá para lá, de cá para lá, porque já foi empurrado para Gaza, e aí querem empurrar para o Egito falou, não queremos esse povo aqui, então... E aí é uma questão muito parecida com o que os judeus estavam vivendo naquele momento. Qual é a resposta da pergunta? Por que não se cria um Estado judeu na Europa? Porque não queriam os judeus na Europa. Não queriam. E eles têm que empurrar para outro lugar. Então, é uma sequência de violência muito absurda. E é um ponto muito interessante a questão de que isso aconteceu 3 anos depois do Holocausto. E aí a gente vê aquela situação... Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz uma apresentação no ensino médio. E eu levei as fotos da Nakba, que em árabe significa catástrofe, que foi no dia 15 de maio de 1948, também conhecido como Dia da Autoproclamação de Israel. E aí, eu não iniciei com o título, eu iniciei com as fotos. E aí eu fiz a pergunta para as pessoas: de onde essas fotos? E as pessoas me respondiam: do Holocausto. Não é. São as fotos da Nakba. São as fotos... Esse povo que está deitado nessa cova coletiva que vocês estão vendo são palestinos. Por que se permite que isso aconteça alguns anos depois? Será que é porque o povo palestino não é branco? Não tem olho azul? Não, fica esse questionamento, né? Então, é surpreendente que a gente veja tamanho sofrimento logo depois de uma grande tragédia. E... um ponto muito importante sobre por que a Palestina é escolhida. Tem um vídeo do Biden, quando ele era bem mais novo, uns 30 anos mais jovem do que está agora. O bichinho tá catucando agora. Vocês viram esses dias que ele caiu? Cara, eu vi ele lendo um teleprompter e é assim... Ele lê a vírgula. Não, coitado. Ele lê ponto e vírgula. Então, ele era senador na época. Tá. Quase um cargo vitalício de político, né, nos Estados Unidos, mas enfim. E aí ele falava: eu não sei por que vocês estão se desculpando por apoiar Israel. Israel é o melhor investimento de 3 bilhões de dólares que nós já fizemos. Porque se não houvesse uma Israel, nós teríamos que criar uma Israel. O que isso nos demonstra? É interessante ter uma base militar ali, do lado de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Não, ele complementa, ele diz, para proteger os nossos interesses na região. Perfeito, obrigada. Então é claramente a demonstração de um interesse econômico. É claramente a demonstração de que não importa essas vidas, porque elas não são pessoas. Então, mostra pra gente um ciclo de violência e de... O que a gente está vivendo agora é muito parecido com o que a gente vive aqui no Brasil. Tu pega a população negra, você escraviza ela, você joga ela para a margem da sociedade. Quando você não tem mais como sustentar um sistema escravocrata, você joga ela para cima do morro, não dá saneamento básico, não dá saúde, não dá o mínimo de condição de vida estável.
E aí, quando uma parcela dessas pessoas, que é pequena, se revolta e quer tomar as coisas à força, é como se a polícia militar fosse lá na favela e bombardeasse a favela inteira. Bum! É isso. É isso que está acontecendo nesse momento. Porque quando a gente fala do dia 7 de outubro, as pessoas olham para o evento isolado e não olham para um todo. E aí, como a gente não é humano mesmo, nem se coloca no lugar dessa pessoa. Porque é desumano. Então, assim, eu falo isso aqui, tem uma dose de sofrimento nisso tudo que eu estou falando, porque eu estou vivendo isso, nós palestinos estamos vivendo isso o tempo todo. Eu estou aqui hospedada na casa de uma palestina, ela virou para mim e falou: você está fazendo tudo o que você pode fazer. Tudo. E a minha sensação é de impotência, porque eu sinto que as vidas que estão sendo tiradas já foram precificadas. E a resposta está muito clara. O lucro que vem em cima dessas vidas vale muito mais a pena do que o preço que vai ser pago depois por tantas vidas terem sido ceifadas. Então, o máximo que eu posso fazer aqui, na minha ínfima existência, é tentar passar para as pessoas o que está acontecendo. E é muito simples achar o que está acontecendo. Não é a Mainara, não é o Salem que está falando. São várias instituições. Está na internet. É só pesquisar. É muito simples. O máximo que eu posso fazer é tentar comunicar e falar para as pessoas não se calarem diante de um genocídio que está acontecendo, televisionado, ao vivo, na TV. E eu venho falando, e é uma frase muito forte, o entretenimento da noite de vocês é a morte do meu povo. Liga a TV e assiste, ao vivo. Isso é surreal. Surreal. Imaginar que a humanidade está vivendo e está deixando isso acontecer em pleno século XXI. É desanimador.